Olá! Hoje a gente vai mergulhar na geologia de um dos lugares mais isolados e, ao mesmo tempo, fascinantes do nosso planeta, o Havaí. Por trás daquelas praias que todo mundo sonha, existe uma história de fogo, de criação e, principalmente, de um movimento que nunca para. Essa é a grande pergunta, né? Pensa bem, a maioria das ilhas que a gente conhece se forma ali, nas bordas dos continentes. Mas o Havaí, ele surgiu no meio do nada, a milhares de quilômetros de qualquer grande porção de terra. É um verdadeiro quebra-cabeça geológico. E as pistas para a gente desvendar esse mistério, bom, elas estão nas próprias rochas de lá. E aqui já vem a primeira grande pista. Todo o arquipélago, com suas 132 ilhas, atóis e até montanhas submarinas, tem uma única origem. Todos são picos de vulcões gigantescos que um dia conseguiram romper a superfície do oceano. Mas a história fica ainda mais interessante. Os geólogos perceberam que os vulcões não são todos iguais por lá. Na verdade, eles seguem um padrão bem curioso de idade e de atividade ao longo de toda a cadeia de ilhas. A divisão é muito clara e fascinante. Lá no sudeste, como na chamada Ilha Grande, os vulcões estão a todo vapor, sabe? Em erupção, fazendo as ilhas crescerem. Só que, conforme a gente se move para o noroeste, o cenário muda completamente. Os vulcões estão adormecidos, extintos, e as ilhas são visivelmente mais velhas, mais desgastadas. O que será que explica essa diferença? Então, a resposta para esse mistério não está na superfície, mas sim bem lá no fundo, nas profundezas do manto da Terra. É uma teoria poderosa conhecida como a teoria do ponto quente. Imagina um ponto quente como se fosse um maçarico geológico fixo, parado no mesmo lugar. É uma coluna de material super quente que sobe do manto, fura a crosta terrestre e libera uma quantidade absurda de magma. E aqui está o pulo do gato. O tal do ponto quente não se mexe, ele é fixo. Mas a placa do Pacífico, que é gigantesca e onde o Havaí está, essa sim está sempre em movimento. Ela desliza bem devagarinho por cima dessa fonte de calor. Esse movimento todo acaba criando um ciclo, quase uma linha de montagem de ilhas. Primeiro, um vulcão nasce bem em cima do ponto quente. Depois, a placa tectônica se move e carrega esse vulcão para longe da fonte de magma, o que faz ele se apagar. E aí, imediatamente, um novo vulcão já começa a se formar no lugar, repetindo todo o processo. Essa produção em série de ilhas pode ser vista de um jeito bem simples, na verdade, como se fosse uma esteira rolante geológica gigante. É exatamente isso. A placa do Pacífico funciona como a esteira, e cada ilha é um produto novinho que foi criado pelo ponto quente. Depois de pronto, esse produto é transportado lentamente na direção noroeste. Isso explica perfeitamente por que a Ilha Grande do Havaí e as outras ilhas do sudeste ainda têm vulcões ativos. Elas são as mais novas da linha de produção, posicionadas exatamente em cima da fonte de magma. E do outro lado, as ilhas do noroeste, como Kauai, por exemplo, são as mais antigas. Elas foram carregadas para longe do ponto quente milhões de anos atrás. Sem uma fonte de magma para se reconstruir, a força do oceano e do vento vai desgastando elas aos pouquinhos, até que um dia elas vão simplesmente desaparecer sobre as ondas. E o mais incrível de tudo isso é que essa história ainda não terminou. Essa esteira geológica não parou de funcionar, não. A criação do Havaí é um processo que continua, é dinâmico e está acontecendo agora mesmo, lá no fundo do oceano. Esse aí é o Loei, o vulcão mais novo de toda a cadeia e a prova viva de que a teoria do ponto quente está certíssima. Hoje, ele ainda é uma montanha submarina, mas daqui a dezenas de milhares de anos, o pico dele vai romper a superfície do oceano e dar origem à próxima ilha do Havaí. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão fascinante. O Havaí não é uma paisagem estática, parada no tempo. É como se fosse uma entidade viva, em constante transformação. As ilhas que a gente vê hoje são só uma foto de um momento, um instante dentro de uma saga geológica gigantesca de nascimento e desaparecimento.